Imagine a seguinte situação. Você entra em uma agência bancária acreditando que encontrou o caminho mais inteligente para conquistar a casa própria. O gerente sorri, apresenta um plano sem juros, mostra parcelas aparentemente acessíveis e convence você de que o consórcio é infinitamente superior ao financiamento tradicional. Você sai de lá aliviado, acreditando que tomou uma decisão financeira madura. Mas existe uma matemática brutal escondida dentro desse sistema que quase ninguém calcula corretamente. Enquanto você acredita estar construindo patrimônio, o seu dinheiro está financiando o lucro da administradora durante anos, enquanto o seu poder de compra é corroído silenciosamente pelos reajustes do mercado imobiliário. E quando colocamos todos os números na ponta do lápis, descobrimos algo perturbador. Em muitos casos, o consórcio pode custar centenas de milhares de reais a mais do que simplesmente investir o mesmo dinheiro. Hoje nós vamos abrir essa conta juntos, desmontar a propaganda dos sem juros, mostrar os impactos reais do INCC, revelar o custo invisível do tempo e comparar lado a lado o consórcio contra os juros compostos. E fica até o final, porque a última simulação pode mudar completamente a forma como você enxerga patrimônio, imóveis e investimentos no Brasil. A ilusão da taxa zero. O maior gatilho psicológico usado pelas administradoras de consórcio é extremamente simples: convencer o brasileiro de que ele encontrou uma maneira de comprar um imóvel sem juros. E honestamente, em um país onde financiamentos imobiliários frequentemente dobram o valor total do imóvel ao longo de 30 anos, essa promessa parece irresistível. O problema é que o consórcio não elimina o custo financeiro da operação. Ele apenas muda o nome desse custo. Em vez de juros tradicionais, entram a taxa de administração, o fundo de reserva, os seguros obrigatórios e os reajustes anuais. E a grande armadilha é que essas cobranças aparecem diluídas nas parcelas mensais, fazendo o consumidor acreditar que são pequenas. Só que, quando analisamos o contrato inteiro, percebemos que o impacto acumulado é gigantesco. Vamos desmontar isso usando números reais. Imagine um consórcio imobiliário de R$500 mil em um prazo de 200 meses. A administradora oferece uma taxa de administração de 18%, algo extremamente comum no mercado brasileiro atual. Isso significa que apenas para participar do grupo você pagará R$90 mil de taxa administrativa. Agora adicionamos 1% de fundo de reserva, equivalente a mais R$5 mil, além de seguros e taxas operacionais que facilmente somam outros R$10 mil ao longo do contrato, antes mesmo de considerar inflação, reajustes ou atrasos. O custo total da operação já salta para aproximadamente R$605 mil. E aqui vem a parte que quase ninguém percebe. Você ainda nem recebeu o imóvel. Você começa o jogo devendo mais de R$100 mil acima do valor inicial da carta, simplesmente pelo privilégio de entrar no sistema. Agora compare isso com a lógica de um financiamento tradicional. Em um financiamento, os juros incidem sobre o saldo devedor, que diminui ao longo do tempo conforme você amortiza a dívida. No consórcio, a taxa administrativa é calculada sobre o valor total da carta e distribuída linearmente pelas parcelas. Isso significa que mesmo após pagar metade do plano, você continua pagando taxa administrativa como se ainda estivesse começando. Imagine alguém que já quitou R$300 mil em parcelas, mas continua sendo cobrado mensalmente sobre o valor integral de R$500 mil. É como pagar aluguel de um dinheiro que já saiu do seu bolso há anos. A administradora transforma o próprio ato de poupar em uma fonte de lucro permanente. Vamos aprofundar ainda mais essa matemática. Se dividirmos os R$605 mil pelos 200 meses, a parcela inicial gira em torno de R$3.025. À primeira vista parece razoável para um imóvel de R$500 mil. Só que existe um detalhe psicológico importante. O cliente olha apenas para o valor mensal, enquanto a administradora enxerga o custo acumulado ao longo de quase 2 décadas. E é exatamente assim que o sistema financeiro opera. Ele transforma números gigantescos em parcelas aparentemente inocentes. A mesma lógica usada em financiamentos, cartões de crédito e empréstimos. O problema é que pequenas distorções percentuais, quando aplicadas durante 15 ou 20 anos, criam diferenças patrimoniais enormes no longo prazo. E o que ninguém te conta é que o banco não precisa emprestar dinheiro próprio para lucrar com o consórcio. Ele usa o dinheiro do próprio grupo para financiar toda a operação, enquanto centenas de pessoas pagam parcelas todos os meses esperando a contemplação. A administradora trabalha com bilhões de reais em fluxo de caixa praticamente sem risco. E quanto mais tempo você demora para ser contemplado, mais lucrativo você se torna para o sistema. O INCC, o reajuste que transforma o sonho em bola de neve. Agora chegamos no ponto que destrói completamente o planejamento financeiro da maioria das famílias brasileiras.
o reajuste anual pelo INCC. O discurso da administradora parece extremamente lógico. Eles afirmam que a carta de crédito precisa acompanhar a valorização do mercado imobiliário para que você não perca poder de compra. Só que existe uma consequência matemática brutal escondida nisso. Quando a carta aumenta, todas as parcelas futuras e o saldo devedor aumentam juntos. Em outras palavras, a inflação imobiliária não protege apenas o valor do imóvel. Ela aumenta a sua dívida inteira. Vamos simular um cenário extremamente realista. Suponha que o INCC mantenha uma média de 6% ao ano durante os 200 meses do plano. Isso é perfeitamente plausível considerando o histórico brasileiro. Uma carta inicial de R$500 mil não continuará valendo R$500 mil depois de 10 anos. Aplicando 6% ao ano, ela sobe para aproximadamente R$895 mil no 10º ano. Parece ótimo, certo? O problema é que sua parcela também acompanha esse crescimento. Aquela parcela inicial de R$3.025 sobe para algo próximo de R$5.400 mil mensais. Agora imagine alguém que começou o plano com um salário de R$8 mil. No início, a parcela comprometia cerca de 37% da renda. Depois de 10 anos, mesmo com reajustes salariais modestos, a parcela pode consumir mais de 50% da renda familiar. E aqui aparece um dos fenômenos financeiros mais frustrantes do consórcio: a falsa sensação de evolução patrimonial. Imagine que você esteja no 5º ano do plano e já tenha pago aproximadamente R$180 mil em parcelas acumuladas. Em um cenário de INCC elevado, o reajuste anual pode aumentar o saldo devedor em R$40 mil ou R$50 mil em apenas 12 meses. Na prática, você paga dezenas de milhares de reais durante o ano inteiro e percebe que sua dívida quase não caiu. Ciclo de Cayman. Isso gera uma sensação devastadora de estar correndo sem sair do lugar. É exatamente o mesmo efeito emocional vivido por muitas pessoas no financiamento imobiliário tradicional, mas mascarado pelo discurso de sem juros. Agora vamos olhar o impacto final da operação. Se o plano atravessar 15 ou 20 anos com reajustes médios de 6% anuais, o valor total pago pelo consorciado pode facilmente ultrapassar R$900 mil ou até R$1 milhão por uma carta que começou em R$500 mil. E perceba a ironia disso. Muitas pessoas entram no consórcio justamente para fugir dos juros do financiamento. Só que no final da história, acabam pagando um valor tão alto quanto ou até superior dependendo do comportamento da inflação imobiliária ao longo do período. Aqui é onde todo mundo erra. A maioria das pessoas calcula apenas o valor da parcela de hoje. Mas investidores inteligentes calculam o custo total do dinheiro ao longo do tempo. Porque o verdadeiro inimigo do patrimônio não é a parcela mensal. É o efeito acumulado de décadas pagando taxas, inflação e custo de oportunidade sem perceber. O custo invisível do tempo. Existe outro fator extremamente destrutivo no consórcio: o tempo. Quando você entra em um grupo de centenas de participantes, aceita automaticamente uma realidade matemática simples. Algumas pessoas serão contempladas rapidamente. Outras podem passar praticamente o plano inteiro esperando. E enquanto isso acontece, existe um custo gigantesco que quase ninguém coloca na conta: o dinheiro parado sem rendimento. Vamos analisar um grupo com 400 participantes e apenas uma contemplação por sorteio mensal. Estatisticamente, a chance de você ser contemplado no primeiro ano apenas pelo sorteio é extremamente pequena. Se você não possui recursos para dar lances agressivos, pode facilmente esperar 8, 10 ou até 15 anos pela carta. Agora imagine o seguinte cenário: durante 10 anos você paga R$3 mil por mês corrigidos pelo INCC, desembolsando algo próximo de R$450 milha acumulados. Mesmo assim, você continua pagando aluguel porque ainda não recebeu o imóvel. Isso significa que, além do custo do consórcio, existe o custo paralelo da moradia temporária. Agora vamos comparar isso com investimentos. Se esses mesmos R$3 mil mensais fossem aplicados em um investimento conservador, pagando o IPE mais 6% ao ano, utilizando juros compostos, o resultado muda drasticamente. Em anos aportando R$3 mil por mês com rentabilidade média real, próxima de 10% ao ano nominal, o patrimônio acumulado ultrapassaria R$700 mil. Isso significa que, enquanto no consórcio você talvez ainda esteja esperando contemplação, nos investimentos você já teria dinheiro suficiente para comprar o imóvel à vista e ainda manter uma reserva financeira relevante. E aqui aparece o conceito mais importante desse vídeo: custo de oportunidade. Todo real colocado no consórcio deixa de gerar rendimento para você. Enquanto isso, a administradora utiliza o capital coletivo do grupo para operar financeiramente. Em outras palavras, o seu dinheiro trabalha para o banco durante anos, enquanto deveria estar trabalhando para você. É exatamente por isso que investidores experientes analisam qualquer decisão financeira comparando o retorno potencial daquele capital em outros cenários possíveis. Se você entendeu isso,
você já está na frente de 90% das pessoas. Porque a maioria nunca aprende a calcular custo de oportunidade. Elas acreditam que poupar dinheiro já é suficiente, mas ignoram a diferença gigantesca entre simplesmente guardar dinheiro e fazer esse dinheiro render ao longo do tempo. E é exatamente essa diferença que separa quem apenas paga contas, de quem realmente constrói patrimônio. Consórcio versus JUROSE. COMPOSTOSE. Agora vamos fazer a comparação definitiva. A comparação que quase nenhum vendedor de consórcio gosta de mostrar. O que acontece quando colocamos lado a lado o consórcio imobiliário contra uma estratégia disciplinada de investimentos? Imagine dois amigos. Ambos possuem capacidade de investir R$3.000 mensais. O primeiro entra em um consórcio de R$500.000, corrigido pelo INCC. O segundo decide investir exatamente os mesmos R$3.000, todos os meses em uma combinação de Tesouro IPCA mais ETFs e fundos imobiliários, buscando uma rentabilidade média de 10% ao ano nominal. Após 10 anos, o primeiro amigo provavelmente terá desembolsado entre R$450.000 e R$500.000 em parcelas reajustadas, e talvez ainda dependa de contemplação. Já o segundo amigo terá acumulado aproximadamente R$720.000 líquidos, considerando juros compostos, reinvestidos ao longo do período. Agora vamos ampliar ainda mais essa diferença. Se o investidor mantiver os aportes durante 15 anos, o patrimônio pode ultrapassar R$1,4 milhões dependendo da rentabilidade média e da inflação do período. Enquanto isso, o participante do consórcio continua limitado à valorização da própria carta de crédito, sem participação direta nos rendimentos financeiros do capital que entregou durante anos ao sistema. É aqui que os juros compostos mostram sua força brutal. Eles transformam tempo em patrimônio. Já o consórcio transforma tempo em custo acumulado. E existe outro detalhe extremamente poderoso: liquidez e poder de negociação. Quem possui dinheiro investido pode aproveitar oportunidades de mercado. Em períodos de crise imobiliária, investidores líquidos conseguem negociar descontos de 10%, 15%, ou até 20% em imóveis comprados à vista. Já quem depende de contemplação, burocracia bancária ou aprovação de crédito muitas vezes perde essas oportunidades. O dinheiro líquido cria liberdade. O consórcio cria a dependência do cronograma do grupo. Agora vem a parte mais importante. O consórcio não é um investimento. Ele é um mecanismo psicológico de disciplina financeira. E entender isso muda completamente a forma como você deve analisar esse produto. O veredito final: depois de toda essa matemática, precisamos ser intelectualmente honestos. O consórcio não é necessariamente uma fraude, mas também está muito longe de ser o milagre financeiro vendido nas propagandas. Para pessoas disciplinadas, capazes de investir mensalmente sem tocar no dinheiro, o consórcio geralmente perde feio para os juros compostos no longo prazo. Porque o investidor mantém liquidez, recebe rendimento sobre o capital, possui flexibilidade e elimina o risco do sorteio. Mas existe um grupo específico para quem o consórcio acaba funcionando. Pessoas extremamente indisciplinadas financeiramente. Para quem não consegue ver dinheiro parado na conta sem gastar, o boleto do consórcio funciona como uma espécie de poupança forçada. Nesse cenário, pagar R$90.000 ou R$100.000 de taxas talvez seja menos destrutivo do que nunca conseguir acumular patrimônio. O problema é que isso transforma a falta de educação financeira em uma fonte de lucro permanente para o sistema bancário. E é exatamente aqui que está a grande reflexão deste vídeo. Se você precisa pagar dezenas de milhares de reais em taxas para uma instituição financeira, impedir você de gastar o próprio dinheiro, então o problema principal talvez não seja o investimento escolhido. O problema pode ser o controle emocional sobre as próprias finanças. Porque investidores de verdade não terceirizam disciplina para bancos. Eles aprendem a controlar fluxo de caixa, investir regularmente e deixar o tempo trabalhar a favor dos juros compostos. No final das contas, o verdadeiro objetivo não é apenas comprar um imóvel. O objetivo é construir patrimônio de forma inteligente. E quando você aprende a comparar números friamente, percebe algo poderoso. Riqueza raramente nasce da pressa. Ela nasce da combinação entre disciplina, tempo e juros compostos. O investidor inteligente não depende da sorte de um sorteio. Ele depende da certeza matemática dos números trabalhando ao seu favor.